E isso foi em que ano? 1980 e alguma coisa? 89, 90, por aí. Por aí. Exatamente. Aí surgiu a Pross. Eu conheci o Baggio, que eu precisei de um engenheiro, vim na Amave, procurei um engenheiro de Baggio, estrutura você quer metálica. dizer o engenheiro Dorival? Dorival Baggio. Dorival, estimado. Estimado. Na época ele era recém-formado, ele tinha trabalhado uma época, ele e o Moacir, na antiga Pimetal. Essa Pimetal teve problemas financeiros, veio à falência, e os dois abriram um escritório aqui, em cima das lojas Colombo, ali naquele prédio ali no centro da cidade, aqui em Rio do Sul. E me indicaram eles para fazer o projeto de uma estrutura metálica de um salão de eventos da Imbuia. Foi ali então que conheci Dorival Baggio e o saudoso, muito querido Moacir Torinelli. Que já infelizmente sumiu. Mas uma pessoa maravilhosa, que Deus o tenha, que eu tenho certeza que ele está lá com Deus, que era uma pessoa muito boa. Um estimadinho querido. Estimado querido, exatamente. Então, aí o Baggio, junto com ele, também trouxe um pouco mais de credibilidade. Que veio a engenharia do teu lado. Exato, veio a engenharia do meu lado. Aí conseguimos fazer essa loja da Regata, veículos que hoje então Espaço Fiat, e aquilo deu uma grande credibilidade. E a gente então houve a necessidade de comprar um caminhão, né? Até então eu montava as estruturas tudo com cavalete, aquelas coisas todas bem assim primordiais, bem simples, né? E a Proas começou ali, depois que eu fiz a Espaço Fiat, então, até então era a Regata, antigamente, do Alírio, foi uma pessoa que me deu a credibilidade, né? Que me deu a primeira credibilidade aqui em Rio do Sul, foi o Alírio. Que abriu as portas. Que abriu as portas. Vamos dizer assim. Como ele estava crescendo muito, todo mundo ia lá na loja dele, ele vendia muito carro na época, então aquilo era uma coisa nova. Poxa, foi uma empresa lá de Ituporanga que fez. E assim a gente foi. Então, muitas pessoas me deram oportunidade. Claro, então antes da vinda do Dorival Baggio, vamos dizer assim, você era o soldador, o arquiteto, o engenheiro, sim. O limpador de peça, o que escovava, pintava, era pintor, você era tudo. Até muito pouco tempo atrás, Neri, eu sabia fazer tudo dentro da minha fábrica. Mas de repente, hoje ainda sei fazer uma grande coisa, bastante coisa, mas até muito pouco tempo atrás, qualquer pessoa, qualquer funcionário meu poderia me perguntar como se soldava, eu sabia ensiná-lo a soldar, como se furava, eu sabia ensinar a furar, como se fazia mistura do concreto, eu sabia os ingredientes, fazia corretamente, porque eu sempre digo, ainda digo hoje para o meu filho, para o Alain, para você ensinar alguém, você tem que saber fazer. E você tem filiais já, né? Eu na realidade eu tinha uma filial lá em Porto Belo, mas tive muito problema de mão de obra e eu acabei vendendo lá o negócio. Só tinha uma filial lá? Só. O grande problema hoje, tem muitos problemas, que nós vamos falar, tributação, carga tributária pesada, estradas, precisamos de estradas para poder desovar essa produção toda, mas a mão de obra é o grande problema hoje? Uma empresa do tamanho da Pross? É o maior problema. É o maior problema. Primeiro porque antigamente era bonito para os prefeitos falarem, eu vou trazer empresa tal para o nosso município. Isso era o maior negócio do mundo. Ia gerar emprego? Lembro uma vez ia dar renda. Lembro uma vez que a campanha política Ituporanga foi feita em cima de um frigorífico de aviários que o Pamplona ia montar em Ituporanga. Uma coisa, uma promessa política que na realidade era só política. Só política. Era só política. Não aconteceu nada. Nunca aconteceu. Nem os pintinhos, os galinhos, nem os pintinhos, nada. Nunca aconteceu. Não aconteceu nada. É coisa de político, coisa né? de político. Infelizmente usaram um nome consagrado como frigorífico Rio Sul. Claro. Que foi usado, então. Que foi usado. Que usaram o frigorífico. E ele não tem culpa da mentira política, né? Claro que não tem culpa da mentira política. Claro que não tem. E os prefeitos não se preocuparam com a criação de mão de obra. Nós, aqui no Alto Vale do Itajaí, nós temos aqui um ramo de indústria metalúrgica, de caldeiraria e muitas outras coisas muito grande. E requer muita mão de obra. É torneiro, é mecânico, é soldador e que todo mundo tem conhecimento de que é necessário. E, no entanto, nós não temos sei lá se é o dom ou se é ou o que é, de criar estas mãos de obra. Eu já fiz cursos de solda na minha empresa, de 30, 40 pessoas, de ficar um. Fica um? Um vai para Jaraguá, o outro vai para Joinville, o outro vai para Gira muito a mão de obra nesse tipo de produção que você tem, por exemplo, pré-moldados, que é o que a Proaço mais ataca. Depois tem outras que nós vamos falar.
gira muito essa mão de obra? Hoje está, daqui a pouco não está mais? Gira muito. Muito? Gira muito porque em Ituporanga eu acho que tem 11 empresas do meu ramo de atividade. Viram que a Proaço... 11? As pessoas... Depois de surgir a Proaço, surgiu mais 10, então. Exatamente. A Proaço foi uma empresa que cresceu e as pessoas olharam, viram que eu era lá o cara lá da Santa Teresa, que tinha uma bicicleta Guerin daquelas, não tinha? E transformou na Proaço e me copiaram e estão lá trabalhando. Como a construção civil está em ascensão, está subindo, todo mundo está São lá. teus concorrentes? Na realidade, são concorrentes de obras menores, mas são concorrentes. Mas são concorrentes que me tiram a mão de obra qualificada minha. A mão de obra, né? Exatamente. O problema está na mão de obra. Muita mão de obra. Eu tenho empresas hoje, eu não vou citar nomes, tem empresa que tem 70% da mão de obra dessa empresa foi tirada da empresa Proaço. Estimado Silvio, Silvio da Proaço, como é conhecido, né? Silvio Prim, Silvio da Proaço, né? Nós vamos ao nosso intervalo, mas eu vou deixar uma perguntinha, porque, claro, veja bem, a empresa cresceu, e cresceu bastante. E cresceu porque vende bem, tem credibilidade, produto bem feito, entrega no prazo, imagino que deva ser isso. Eu gostaria que você colocasse sobre a situação mão de obra, já falamos, sobre a situação de novas tecnologias, novos produtos, porque a Proaço não está embasada única no pré-moldado. Ela deve ter outras coisas que ela produz dentro do segmento da construção civil, que é o segmento de galpões para empresas, estádios de futebol, que você também já esteve lá na Arena Joinville, na Ressacada. Enfim, você vai responder isso depois do nosso Fundo do Baú. Essa questão foi literalmente chamada a atenção nessa semana com uma tragédia que aconteceu exatamente nesse cruzamento aqui na antiga rodoviária, o cruzamento aqui na Alameda Aristiliano Ramos, o cruzamento que dá acesso aos Carbacelos, o cruzamento que dá acesso ali a Presidente Kennedy, onde nessa semana morreu uma jovem de 17 anos. Foi com essa tragédia que nós nos apercebemos dos perigos do trânsito do Rio do Sul. Esse aqui deve ser hoje um dos cruzamentos mais perigosos da nossa cidade. A nossa já, Ioana, que vai deixar com certeza muitas e muitas saudades. Eu digo, olha, amigão, nós dois somos amigos tudo igual. E ele também diz, não, a próxima obra eu vou comprar de ti de novo, e coisa e tal, não deu essa, mas deu a outra. Porque o sol, Neri, o sol nasceu para todo mundo. Nasceu para todo mundo, né?